Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Professor Pietro e dessa vez galera eu vou fazer mais um conteúdinho de química pra vocês. Por que eu faço tanto conteúdo de química? Você deve estar se perguntando. Eu não sei, não sou o maior fã de química, não sou o melhor em química também. Eu sou mais de humanas, mas eu gosto de explicar química. Não sei, é mais ou menos minha praia. E antes, galera, de eu explicar a matéria, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like, ativar o sininho para quando tiver vídeo novo vocês estarem sempre aqui aprendendo coisas novas. E deixa aqui embaixo seu feedback se vocês gostam do professor, né? Porque tem que gostar de mim, porque eu sou incrível. Tô forçando. Mas sempre deixa aqui o feedback aqui embaixo que a gente lê, beleza? E a gente tá sempre tentando melhorar os nossos vídeos, beleza? Então é isso, galera, bora ir pra aula. A química é louca, é paranormal. Do além, eu decifro seu corpo sem ter manual. Vem que vem, vem que vem. Te liguei, telefone, deu caixa postal. Bom, galera, nessa aula eu vou explicar um pouco sobre a cinética química. A cinética química é o que estuda a velocidade das reações químicas, perfeito? A gente estuda o porquê algumas reações são rápidas e algumas devagares. Por exemplo, a combustão do fósforo, que quando você faz essa acendeu rapidinho em poucos segundos, mas se você pegar um prego e deixar ele lá com água e tal, ele vai ficar enferrujado, só que isso vai demorar tempo. E para isso a gente tem que entender como funciona uma reação química. Eu coloquei aqui exatamente a da formação da ferrugem, que é o ferro, a oxidação do ferro. Tem o ferro mais o oxigênio, esses dois são os reagentes que vão se reagir entre eles para formar o produto, entendeu? Que é o ferro junto com o oxigênio. Perfeito? Essa é a oxidação do ferro. E para que ocorra isso, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa da energia de ativação. A energia de ativação é como? Numa reação, a gente tem várias moléculas de ambos os reagentes se movendo e tal. Daí, para que isso funcione, a gente precisa que uma molécula bata na outra, exemplo, a gente precisa que essa molécula de ferro e essa de oxigênio bata numa força que faça com que elas fiquem juntas. Porque se ela não bater numa força que faça a reação acontecer, elas vão fazer isso aqui, ó. E vão desviar, entendeu? É isso. Agora, outra coisa que também ocorre na reação química é a posição das moléculas. Por exemplo, vamos supor que para a reação acontecer, eu esteja com esse lado aqui, com esse lado aqui. Perfeito? A gente juntou, fez a ligação. Porém, se tiver assim e esse daqui virado para trás, não vai dar certo. Entendeu? Não vai encaixar. Pode ser a força, pode ser qualquer força, pode ser uma força gigante. É que nem você juntar um quebra-cabeça com o outro e botar muita força. Você não vai encaixar o quebra-cabeça, você só vai estragar. Isso é o que acontece na reação química. Você tem que fazer com que as moléculas estejam nas posições certas para que ocorra a ligação. Bom, galera, agora eu coloquei aqui dois gráficos sobre a energia de ativação para a gente conseguir entender aonde ela fica, conseguir compreender e perceber o que ela pode nos dizer sobre. Aqui a gente tem a parte dos reagentes e quando a gente tem a energia de ativação, a gente libera energia, perfeito? Por isso que o gráfico sobe, porque a gente liberou energia, a energia subiu. O ponto lá de cima, ele é o complexo ativado. O complexo ativado é o quê? É quando você tem essa molécula e essa molécula, elas podem ser iguais aqui, mas eu estou falando, por exemplo, da molécula do oxigênio e do ferro. O complexo ativado é quando acontece isso, quando elas se juntam, perfeito? Depois que elas se juntam, a gente desce o negócio, porque a energia de ativação já passou, a energia foi diminuindo. Agora, uma coisa que a gente pode perceber é que o final da curva são os produtos, perfeito? Agora, a gente pode perceber se a curva dos produtos estiver abaixo da curva dos reagentes, o que a gente pode dizer que a gente teve uma perda de massa, o que a gente pode dizer que é uma reação exotérmica, entendeu? Uma reação exotérmica que ela perde coisas para o ambiente. Logo, se a gente tiver uma curva e a curva do produto ser maior do que a dos reagentes, a gente pode dizer que é uma endotérmica, entendeu? Que não houve perda de massa durante a reação química. Bom, agora sobre a reação endotérmica e exotérmica, a gente pode dar 3 pontos para cada uma. A endotérmica, a gente pode falar que os produtos, que é o final, tem mais energia do que os reagentes. É por isso que no gráfico o patamar dos produtos fica acima dos reagentes. É assim que a gente pode deduzir se é uma reação endotérmica ou não. A reação endotérmica, ela absorve a energia do ambiente e a variação de entalpia entre o produto e o reagente vai ser positiva. Perfeito?
Já meu Deus do céu, calma. Já a reação isotérmica vai ser o contrário. Os produtos vão ter menos energia do que os reagentes, por isso que a curva fica mais abaixo e a dos reagentes fica mais acima. Ocorre a liberação de energia para o ambiente, por isso que ele perde energia na hora de formar o produto, e a variação de entalpia vai ser negativa, porque ele acaba perdendo a energia. Perfeito? E é isso. Bom, galera, agora eu vou falar sobre as coisas que podem aumentar ou diminuir a velocidade de uma reação, ou começar com a temperatura. Quando você aumenta a temperatura de alguma reação, as moléculas elas vão ficar mais agitadas, fazendo com que elas tenham tendência de se colidir mais, entendeu? E com mais força. Por isso você aumenta a velocidade da formação do produto, perfeito? E a gente pode usar o exemplo de algo disso no dia a dia, quando você coloca algo na geladeira. Vai demorar mais para ficar azedo, ruim, por quê? Porque você está diminuindo a velocidade das moléculas e é diferente da velocidade das moléculas que ficaria no ambiente, perfeito? Ou seja, as moléculas vão se bater em velocidades menores, fazendo com que a reação de apodrecer o alimento fique mais devagar, perfeito? Agora eu vou falar também sobre a pressão. A pressão, o que você faz na pressão? Aqui a gente tem as moléculas, tal, elas estão vivendo tranquilinhas, sim, se batendo e tal. Só que daí você começa a fechar elas. Você começa a fechar. Quando você fecha, elas vão ter menos lugar para ficar, entendeu? Elas vão acabar se juntando e se batendo muito mais. Ou seja, quando você aumenta a pressão sobre aqueles produtos, a reação vai tender a acontecer mais rápido, porque você está juntando as moléculas tudo em um ponto e elas vão acabar se batendo, se colidindo com muito mais força e fazendo com que a reação ocorra mais rapidamente. Bom, galera, agora eu vou falar sobre a concentração de reagentes. Vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui. Aqui a gente tem o copo do Tartarugas Ninja, que eu consegui no Habib's, que já está bem velho, faz tempo que aconteceu isso e tal. Daí vamos supor que aqui a gente tem ácido, perfeito? E no outro copo, igual, a gente tem ácido diluído em água, por exemplo. Vamos lá. Daí você vai colocar zinco, algum metal aqui dentro, perfeito? O que tiver com o ácido sem ser diluído, você vai ter mais presença de moléculas do ácido no ambiente. No recipiente, no caso. Entendeu? E por causa dessa alta concentração de moléculas, elas vão acabar fazendo a reação mais rápido do que no copo que tem o ácido diluído, porque as moléculas de ácido estão em menor quantidade por causa de você ter adicionado água, perfeito? Ou seja, você ter a concentração dos reagentes pode diminuir e aumentar a velocidade da reação dependendo de como você usar. Bom, agora falando sobre a superfície de contato, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que isso daqui é uma pastilhinha de vitamina C, perfeito? Quando você coloca a pastilhinha de vitamina C aqui, o que vai acontecer? Ela vai diluindo, vai acontecendo a reação de fora para dentro, perfeito? Vai correndo, perfeito? Porém, vamos supor que você amasse esse comprimido de vitamina C e você coloque dentro da água. Vai acontecer mais rápido, por quê? Porque em vez da reação estar acontecendo de fora para dentro, agora ela está em contato com o todo, entendeu? Ou seja, vai pegar o todo direto. Por isso que a superfície de contato, perfeito? Quando você aumenta a superfície de contato, acontece mais rápido a reação, que nem o exemplo da pastilha de vitamina C. Bom, agora para terminar de falar sobre essas coisas que aumentam e diminuem a velocidade de uma reação química, eu vou falar sobre os catalisadores que são substâncias que aumentam a velocidade de uma reação, perfeito? Vamos supor que a gente tem uma reação que precisa de muita energia de ativação para acontecer, perfeito? Daí, por isso vai demorar muito para que essa reação aconteça. Se você adicionar o catalisador vai encontrar um caminho alternativo para que aconteça mais rápido, entendeu? Ele não aumenta a energia de ativação das moléculas e nem a quantidade dos reagentes e dos produtos. Ele só encontra um meio alternativo dessa reação acontecer mais rápido, perfeito? E é isso. Bom, um exemplo de catalisador que eu posso usar são as enzimas que tem no nosso corpo, por exemplo, na nossa boca, no nosso estômago e no intestino. Perdão, não sou muito de biologia, sou mais de química, né? Dá pra perceber.
Essas enzimas fazem com que a quebra dos alimentos dentro do nosso organismo aconteça muito mais rápido do que aconteceria normalmente. Se não tivesse as enzimas, a digestão ocorreria em dias ou em semanas até, entendeu? Ou seja, as enzimas salvam mais, né? Valeu, enzima, se você estiver vendo esse vídeo aí, ó. Provavelmente tá vendo, né? Porque quem tá vendo esse vídeo tem enzimas, ó. Nossa, pelo amor de Deus, eu tô fazendo piada de professor. Eu tô perdido mesmo. Mas é isso, galera. Agora, por último, eu vou fazer uma analogia para vocês entenderem o que é um catalisador, só para deixar bem claro. Vamos supor que você quer atravessar uma montanha. Você quer atravessar uma montanha. Só que você não quer subir na montanha e descer a montanha, entendeu? O catalisador, ele faz o quê? Ele cria um túnel entre as montanhas, entendeu? É só isso. Ele não aumenta a força das interações das moléculas, ele não aumenta a quantidade de produtos nem de reagentes. Ele só cria um atalho para que aconteça mais rápido, perfeito? É isso. Bom, galera, é isso. Nessa aula a gente aprendeu o que é energia cinética, a área que a gente estuda a velocidade das reações. A gente percebeu que a gente precisa que as colisões ocorram na direção certa e com uma força para que as moléculas se juntem e ocorra a reação. A gente aprendeu também coisas que podem aumentar ou diminuir a velocidade, como a temperatura, a área de contato, a pressão, adicionar catalisadores. E é isso, e a gente pode perceber isso no nosso dia a dia, como o tratamento de água, a digestão de alimentos, como eu dei o exemplo, o apodrecimento da comida quando você coloca ele dentro da geladeira. E é isso, galera, essa foi a aula, espero que vocês tenham entendido. Se vocês não tiverem entendido alguma coisa, coloca aqui embaixo que eu tento responder. Entendeu? Fica tranquilo. Se você gostou também, deixa o like, se inscreve no canal, porque aqui não tem só aula de química, tem aula de tudo. Não vou falar que tem de tudo, né? Porque eu vou estar prometendo, não vou estar cumprindo. Mas tem aula de muita coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui embaixo, que qualquer um dos professores vai se dedicar a fazer um vídeo para explicar, perfeito? Então é isso, galera. Muito obrigado por ter continuado até o final. E é isso, galera. Falou. Até o próximo vídeo, viu? Tchau!